achei que eu já tivesse desistido dessa pergunta. Meus amores, o que é arte? Eu achei que eu já tivesse desistido dessa pergunta, mas aí dia desses vasculhando meus livros, eu dei de cara com esse aqui que eu nunca tinha lido, O que é arte, de um artista sueco chamado Ernest Billgren. Desde que eu comecei esse canal em 2015, eu me deparei tantas vezes com essa pergunta e as respostas sempre me encantam justamente porque elas são sempre tão diferentes. Eu sinto que a pergunta o que é arte é tão enorme quanto a pergunta o que é a vida. E é bem provável que a resposta de cada habitante do planeta seja diferente e até da mesma pessoa em diversos momentos da vida seja outra resposta e outra resposta. E o artista sueco aqui do livro, ele expõe essa pergunta em 3 momentos e tem sempre uma resposta curta e uma resposta longa. Na primeira vez que aparece a pergunta o que é arte, a resposta curta é: a arte é uma pergunta, um questionamento. E a resposta longa eu adoro. Assim como um físico é uma coleção de átomos tentando descobrir o que é um átomo, também a arte é uma invenção que se dispõe a descobrir o que é arte. A segunda vez que essa pergunta aparece é mais pro meio do livro, no item 75, o que é arte? A resposta curta: uma palavra. Resposta longa. A pergunta o que é arte é um problema linguístico e não artístico. Quando os humanos das cavernas iam lá pintar, eles não estavam criando arte. Eles iam criar uma conexão com os deuses, apaziguar os deuses, né? Ou criar boa sorte para caça. O conceito de arte, como a gente entende hoje, surgiu lá no século XVIII e aí na virada do último século, com o aparecimento dos ready-mades, objetos do cotidiano se tornam objetos de arte. Desde então, cada vez mais coisas e acontecimentos se fixam nesse conceito de arte. Ele diz que hoje em dia qualquer acontecimento ou objeto pode ser considerado arte e um conceito que não exclui nada, para ele, carece de função. Ele pessoalmente acredita que o conceito de arte se extinguiu na década de 60, mas a gente ainda não teria se acostumado com isso. Lá no final do livro, no item 117, ele pergunta de novo o que é arte. Resposta curta: é uma maneira de pensar. Resposta longa: se você pressupõe que nós pensamos por meio da linguagem, a arte é uma maneira de pensar sobre as coisas para as quais ainda não temos nenhuma outra linguagem. Tem outras perguntas curiosas que ele faz e responde ao longo do livro que eu quero dividir aqui com vocês, mas antes que eu esqueça, me contem aqui nos comentários o que é arte para você. Para mim, a arte tem sido um grande vazio, um vazio fértil, porém, que tem espaço ali para brotar e para crescer e para se transformar, mas que precisa de tempo. Eu tô entendendo a arte como um lugar que precisa de tempo. Mas continuando com o livro, e ele às vezes parece um pouco imperativo assim nas respostas, e aí eu fiquei aqui pensando que talvez seja uma coisa de cultura assim, né, a maneira como ele se comunica, que é diferente da nossa, ele é sueco e tal. E também tudo bem ele ser um pouquinho imperativo, eu tiro ali da mensagem o que eu achar interessante e seguimos. Por que tantas pessoas têm dificuldade em entender arte? Resposta curta: porque raramente há algo para se entender. Resposta longa: muitas pessoas confundem compreender com gostar. E quando elas dizem que não entendem a obra, é porque elas não gostaram da obra. Desde o modernismo, os artistas têm se dedicado a encontrar novas linguagens na arte. Agora experimenta entrar em uma sala onde cada uma das pessoas fala uma língua diferente. Isso provavelmente vai te deixar meio aí estarrecida. E não é porque você possui um novo idioma que você vai ter algo a dizer. Algumas centenas de anos atrás, a linguagem da arte era uma linguagem comum e todas as pessoas entendiam o que estava ali pintado nas paredes de uma igreja, por exemplo. A mensagem era mais importante do que inventar uma nova linguagem. À medida que o ritmo de desenvolvimento se acelera, mais energia é dedicada à criação de novas linguagens. E aí ele conclui assim, que você não pode entender alguém que não disse nada, mas você pode gostar. É importante provocar / afrontar? Resposta curta: evite provocações, isso normalmente enfurece as pessoas. Resposta longa: muitas pessoas do mundo da arte dizem que gostam de provocações, o que por si só é um anacronismo ou um sinal de que a provocação não funcionou. A ideia de provocar, afrontar, seria enfurecer as pessoas. O que as pessoas querem dizer quando elas dizem que gostam de provocações é que elas gostam que outras pessoas se sintam provocadas. Provocar por provocar é fácil, né? Ele diz, por exemplo, pega uma chave e risca o carro da pessoa, tá provocando. Agora, uma provocação artística é muito mais difícil, principalmente se ela é voltada para os conhecedores de arte. Por isso a provocação só funciona normalmente em pessoas genuinamente não interessadas por arte. Como eu faço para ter sucesso? Resposta curta:
faça alguém feliz. Resposta longa, você se torna alguém bem-sucedido à medida que outra pessoa lucra com o seu trabalho. Ou seja, quando ela sente que os seus ideais foram validados pela obra. Podem ser ideais econômicos, estéticos ou de qualquer outra forma. Então, se você quiser ter sucesso aos olhos do outro, essa é uma questão que você pode considerar. Agora, se você quer ter sucesso aos seus próprios olhos, ele diz que uma certa dose de megalomania basta. Quão importante é criar algo novo? Resposta curta, completamente decisivo. Resposta longa, originalidade artística é uma das qualidades mais valorizadas no modernismo. Todos os trabalhos pendurados em um museu de arte moderna, eles são considerados inovadores em alguma medida. Mas ao longo da história, a novidade não foi sempre importante. Os egípcios não se preocupavam muito com isso, tanto que é difícil diferenciar o trabalho de uma geração para outra. A arte era boa e não dependia de ser original. E pode ser que isso aconteça no futuro também, quem sabe, mas a gente ainda não chegou lá. Meu irmão acha que minhas pinturas são feias, ele poderia estar certo? Resposta curta, sim. Todo mundo tá sempre certo. Resposta longa, se o seu irmão gosta de carros esportivos amarelos e não gosta de tratores vermelhos, ele tá, claro, certo, mas isso diz mais sobre ele do que sobre os tratores e os carros. A pergunta que você deve se fazer é se é importante para você o que o seu irmão pensa sobre a sua obra. A resposta é sim, com mais frequência do que a gente imagina. E aí você tem dois caminhos, ou você muda de irmão ou você muda a sua arte. Se você desse um único conselho a um artista em ascensão, qual seria? Resposta curta, associe-se àqueles que você deseja ser. Resposta longa, os humanos são criaturas de grupo e são moldadas pelo grupo. Não é uma coincidência que artistas como Picasso e Matisse se conhecessem, se provocassem, se encorajassem, se desprezassem. Encontre as pessoas que têm uma energia que você aprecia e se apegue a elas. Muito bem, todas essas perguntas vieram desse livro aqui. Dá pra ler? Dá pra ler, né? E não esqueçam de deixar aqui pra mim nos comentários o que é arte pra você, que eu quero muito ler. Beijo, até logo, tchau!